Galera, Formigones na área, sente só, estamos gravando as aulas novamente, as aulas que eu dei para vocês não saíram áudio, então eu estou gravando, eu vou tender a falar isso mais rapidamente, mas isso é interessante também, né, que faz o vídeo ser mais rápido, com menos bate-papo, sem interação com meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Então, galera, estamos aqui falando de quê? Terminamos o assunto referente à quantidade de intensidade solar e comprimentos de onda que a planta recebe. Isso, olha, eu tracei uma ideia lógica com vocês. A gente começou falando de absorção de nutrientes. Absorção de nutrientes pelas raízes. Como as plantas fazem para filtrar esses nutrientes, para fazer o que nós chamamos isso de seiva bruta. Ela leva essa água por meio principalmente da transpiração e perde essa água nas folhas. Com as folhas a gente viu que tem os estômatos, e os estômatos permitem a transpiração estomática, na qual tem a perda de água gasosa. Só que a gente viu que loucura, os estômatos também estão relacionados, estão nas aulas anteriores, à entrada de CO2. Então olha a importância que os estômatos têm para a planta. À medida que ela permite a transpiração e a condução de seiva bruta, os estômatos também vão permitir a entrada de CO2 e, consequentemente, a fotossíntese. Porque na folha, onde tem esses estômatos, ainda recebe luz, tem cloroplasto, é verdinha, tem clorofila e realiza a fotossíntese. Então começamos a trazer a ideia do quê? Da fotossíntese na folha. Explicamos os fatores que vão influenciar na fotossíntese, concentração de CO2, um monte de coisa, dá uma olhada na aula anterior, e também falamos que a luz vai influenciar na fotossíntese. O quê? O comprimento de onda, ela vai rejeitar a cor verde principalmente, e também a intensidade luminosa, onde vai ter o ponto de saturação luminosa e o ponto de compensação fótica. Então a gente chegou, velho, numa seiva que é elaborada pela planta. Uma seiva que é elaborada. O que esse termo elaborado refere? Uma seiva fabricada. E ela elabora. Elabore sua redação. Elabore um raciocínio. Elaborar. Alguma coisa que alguém faz. Quem faz? A planta. Então, quando a gente fala de seiva, seiva bruta, ela recolhe bruta do solo. Água e sais minerais diretamente do solo lá. Você regou sua planta. Ela não vai fabricar água. Ela não vai fabricar esses sais minerais. Esses sais minerais estão dissolvidos no solo. Transportado pelo xilema. Xixi, o xixi, falou, moço, xixi é minha. No entanto, a planta tem que o quê? Fabricar a sua glicose, elaborar a sua glicose, elaborar as suas moléculas orgânicas. Vamos falar de quê, galera? Vamos falar aqui de transporte. Opa, tinha até apagado, eu já tinha escrito tudo. Caraca, tem umas paradas grudadas na minha caneta, mano, que tá, velho, arranhando minha mesinha. Não, velho. Caraca, que saco. Bora. Dá uma limpada nela de novo. Deixa eu dar uma limpadinha mais. Então, estamos falando sobre o quê? Transporte de seiva elaborada. Beleza? Deixa eu fazer aqui um título bonito. É bom dar uma diminuída porque fica mais rápido. Fazer um título maneiro. O que é transporte? De que a gente está falando? De seiva elaborada. Transporte de seiva elaborada. Então, chega aí. Vamos construir essa ideia. Esse transporte de seiva elaborada, galera, é uma seiva que, como eu já comecei introduzindo a aula de hoje, é uma seiva que a planta elabora. Então, como a planta elabora, pela fotossíntese, principalmente, transporte de seiva elaborada. Beleza? Quer copiar comigo? Copia comigo aí. Esse transporte de seiva elaborada, esse termo elaborada, melhor de amarelo mesmo, esse termo elaborada, bora dar um zoomzinho aqui. Esse termo elaborada faz referência a quê? A elaboração, o que a planta fabrica. Faz referência ao que a planta produz. Até falamos de produção. E quando você pensa em produção, você pensa na fotossíntese, na glicose. Mas ela produz também todas as suas moléculas orgânicas. Então, eu vou colocar que ela produz as suas moléculas orgânicas. Beleza? Vou colocar de verdinho. Ela produz as suas moléculas, até o conceito, inclusive, de autotrófica. Ela é capaz de fabricar suas próprias moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas. As suas moléculas orgânicas. Vamos colocar moléculas orgânicas. Então ela vai fabricar uma seiva, que nós chamaremos essa seiva
Eu vou colocar até uma cor diferente para botar essa cor seiva aqui. Chamaremos essa seiva de seiva o quê? De seiva elaborada. Beleza? De seiva elaborada. A seiva elaborada. A seiva elaborada também pode ser chamada até mesmo de seiva orgânica. Não é muito comum, mas é um sinônimo. Formiga, e o que tem esse lance de seiva elaborada? Vão ter as moléculas orgânicas que a planta fabrica. Ela precisa transportar essas moléculas orgânicas por toda a planta. Então terão, por exemplo, vamos aqui, terá a própria glicose, que você já lembrou da fotossíntese aí, ou lembrou da aula, a própria glicose. Terão as proteínas, beleza? Deixa eu pensar. Moléculas de defesa. Moléculas de defesa, beleza? Moléculas de defesa, que sejam toxinas, moléculas de defesa, entre outras moléculas. As moléculas que ela fabrica, ela elaborou. Vamos focar didaticamente, galera, para esse conhecimento, vamos focar didaticamente na glicose, que faz mais fácil o entendimento, beleza? Lembrando que quando eu falo de seiva elaborada, eu não estou falando daquele látex que a planta produz. Aquilo são metabólitos secundários. Metabólitos secundários. O que são metabólitos secundários? Metabolismo que não é fonte primária da planta. Não é a glicose que ela precisa para viver, mas ela fabrica para a sua defesa. O látex que a galera tira da seringueira são metabólitos secundários. E elas têm canais específicos para isso, chamados laticíferos. Fechou? Agora aqui, para transportar essa glicose, digamos assim, são transportadas por um tecido. Qual tecido irá transportar essa glicose? Essa glicose vai ser transportada por um tecido, e o tecido é o xilema ou floema, xixi ou floflô, transportada, vou colocar de branco mesmo, transportada pelo floema. Fechou. O que é o floema? O floema é um tecido. E um tecido é o quê? Conjunto de células. Formiga, conjunto de células que desempenham sua função. Irado. O floema é um conjunto de células que desempenham a sua função. Fechou. Curti essa definição que você me deu aí. Monster. Então, se é um conjunto de células que desempenham a sua função, qual o nome das células do floema? As células do floema serão chamadas de elementos de tubo crivado. Elementos de tubo crivado. Tem outras células, mas vamos considerar só esse. O que são? São vasos condutores que a seiva elaborada atravessa esses vasos condutores e são levados para as estruturas da planta que estão requisitando, como exemplo, para simplificar, glicose. Simplifica tudo a glicose. Mas a ideia são as moléculas orgânicas. Formiga, vai de cima para baixo, vai de baixo para cima. Calma. Deixa eu só definir aqui. Então, estamos falando do elemento de tubos crivado. E esses elementos de tubo crivado, galera, deixa eu te falar uma coisa. Diferente das células do tecido do xilema, ela se mantém viva. Elas têm uma célula acessória, ela tem um citoplasma aqui, um citoplasma, ou seja, em um aloplasma bem reduzido em volume. Perdeu o núcleo, perdeu várias funções. E ela vai estar sempre com uma célula que vai desempenhar a sua assessoria, uma outra célula vegetal que vai desempenhar a sua assessoria metabólica, enviando aí, já tem um núcleo, enviando aí nutrientes, enfim, assessoria metabólica. Então, elementos de tubo crivado, a princípio, então, são células também vivas, não? Tá bom? Xilema, células mortas, lignificadas, mas para conduzir a seiva bruta, quem vai prestar esse desempenho de transporte vai ser a transpiração, o principal fator. Gente só, o grande lance é que tem o que nós chamamos de fonte e dreno. Calma aí. Toda planta é verde? Toda planta é verde? A planta é inteiramente verde? É, formiga? Não. A princípio, a planta é verde na folha. A princípio, a planta é verde na folha. Que é o órgão vegetal fotossintetizante. Bota fé? Então, moleque, esse órgão produz. Ele é uma fonte de glicose, para simplificar a nossa ideia. Ah, saquei, formiga. E os outros que não produzem, por exemplo, uma flor,
é vermelha, roxa, e não tem clorofila normalmente na flor. Então ela não está fazendo fotossíntese, captando energia luminosa. Então ela está drenando a energia. Então é a fonte, é o que faz fotossíntese. E os órgãos que não fazem fotossíntese são dreno. Então vamos representar isso aqui. Chega aí, formigones. Formigones. Então a gente tem aqui. Vamos pegar aqui. Vou fazer um galinho. Um ramo, beleza? E nesse ramo tá aqui, ó. Um ramo. Aí é um ramo. E eu vou fazer aqui um ramozinho aqui, beleza? Um outro ramo aqui. Fechou? E eu vou colocar de propósito... Não, as folhas mais abaixo. Vou colocar de propósito as folhas mais abaixo aqui, ó. Fechou? Dessa plantinha. As folhas estão mais abaixo do... Então aqui, ó, no ramo de baixo, no ramo do meio. Estão localizadas abaixo da flor, que eu vou colocar as estruturas da flor. Então a gente tem aqui as folhinhas, beleza? Folhas de eudicotiledôneas. Dá pra ver porque não tem uma nervura paralelinérvia. Lembrou dessa parada? Lembrei, formiga, lógico, assisti sua aula, fechou. O seu aluno, massa. Então, e aqui eu vou colocar de propósito uma flor. Uma flor. Eu não vou pintar ela aqui a mão mesmo. Florzinhas. Uma flor aqui com suas pétalas. A função das pétalas, galera, atrair os polinizadores. Flores com pétalas atraem os polinizadores. E aqui tem um aparelho reprodutor feminino. Vou representar de verde. E você vê ali também. Cadê o amarelo? Tirei o amarelo. Bota o amarelo aqui. Você vê também o aparelho reprodutor masculino. Formiga, por que você não usa o whiteboard? Ah, tá. Por que eu não tô afim? Esse aqui é mais irado. Amiga, mas lá você tem as cores. É, mas aqui, velho, é livre. Lá o whiteboard eu tenho aqui, mas eu acho ele mais leve, esse programa. E você pode usar aí na sua casa. Então sente só, velho. Olha essa viagem. Olha aqui comigo. Quem produz fotossíntese capta energia luminosa? As folhas. Então as folhas, elas são órgãos-fonte. Fonte de quê? Vamos pegar a glicose para simplificar. E quando eu falo a glicose, no sentido de fornecer energia. E através do floema, pelos elementos do tubo crivado, várias células, essa folha vai produzindo e ela vai ter que levar esse seiva elaborada, atravessando o floema, beleza? Ela vai ter que levar essa seiva elaborada para onde? Para a flor, por exemplo. Para os órgãos do caule. A formiga. Estão entendendo onde você quer chegar? Então aqui, ó, vou fazer duas cores aqui para você identificar certo. Então aqui está tendo fluxo de seiva elaborada, uma seiva rica em moléculas orgânicas da fonte para quem? Para a parte que não faz fotossíntese, por mais que eu tenha colocado um verdinho aqui, mas não é o suficiente, para o dreno. Então você está entendendo que tem vários drenos e várias fontes na planta e a seiva elaborada vai primeiramente estabelecer a lógica de condução de seiva elaborada das fontes, no plural, que são fotossintetizantes, para os drenos, que são partes não fotossintetizantes. Formiga, mas olha só, tá subindo, ó, contra a força da gravidade. Sim, velho. Numa visão mais local, um ramo da plantinha, você pode ter uma seiva elaborada subindo, sim, pô. Mas se eu considerar a planta inteira, cadê, formiga, a planta inteira? Aqui. Se eu considerar a planta inteira, e aí eu vou desenhar aqui uma árvore como um todo. Se eu considerar a planta inteira, pega a árvore. Pegou a árvore aqui? Árvorezona. Maior, formiga, beleza, maior. O que tem? Bota o caule, formiga. Caule marrom. Caule, beleza. Solo. Raízes. Raízes, massa. Vou representar as raízes de amarelo. Raízes. O que tem? Dicotiledônia ou monocotiledônia? Dicotiledônia, né? Bota fé.
Tem muito crescimento secundário nessa árvore. Você pegou uma árvore. O que tem? De maneira geral, olhando uma árvore como um todo, qual é a parte fotossintetizante? A copa da árvore. E qual a parte não são fotossintetizantes? O caule e a raiz. Então, se você for considerar a planta como um todo, aí você vai considerar que a seiva elaborada vai percorrer o sentido da copa para a raiz. Beleza? Se você considerar a planta como um todo. Sentido da copa para as raízes. Raiz faz fotossíntese? Não. Mas então pronto. Massa. Saquei, formigão, onde você quer chegar. Se você está observando mais localmente, a fonte pode ser o dreno, pode ser mais locais, pode ter a seiva elaborada, pode ir para cima, pode subir, pode, contra a força da gravidade, pode. É a força da gravidade que move a seiva elaborada para baixo. No entanto, se você você for considerar a planta como um todo, você pensa, poxa, ela vai de cima para baixo. Porque a parte mais fotossintetizante são as folhas, que recebem intensidade luminosa, e as raízes e o caule não tem essa função fotossintetizante no órgão das plantas. Fechou? Faz sentido o que eu falei? Massa. Então, galera, irado, formigones, beijo no coração, irado.